chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, meus colegas, meus estudantes, né? Que Deus abençoe a todos. Estudantes por quê? Porque é bom nós pararmos a cada final de semana e ouvir algo especial que o Espírito Santo tem a falar conosco, que o Espírito Santo tem a abrir o nosso entendimento. Eu estou, essa semana, pensando em uma mensagem que ele falou comigo e me deu. Uma revelação especial, estudo da Palavra de Deus. Eu preguei na quarta-feira sobre a importância da sabedoria, a importância de se ter inteligência espiritual e a importância do conhecimento. Então hoje eu quero falar com vocês, no Fazendo a Obra com Excelência, sobre a importância dessas três coisas: conhecimento, inteligência e sabedoria. Foram as três coisas que Salomão pediu para Deus quando Deus apareceu a Salomão. Deus aparece em sonho para Salomão. Você sabe que Salomão, filho de Davi, foi escolhido para ser o rei de Israel, em lugar de seu pai Davi. Ele era muito jovem ainda. Davi o ajudou, mentoreou, cuidou dele. Chegou o momento e Davi disse para ele: olha, Salomão, eu sei que você ainda é jovem, sei que você ainda é inexperiente, mas a obra é grande, hein? A obra não é para homem, a obra é para Deus. Você não faz para o homem, você faz para Deus. Precisamos entender isso. A você, obreiro, a você, pastor, a você, membro da igreja, a você que está assistindo pela primeira vez, nós servimos a Deus, nós servimos ao Espírito Santo, servimos ao nosso Deus. Foi isso que Deus falou, aliás, Davi falou com Salomão. Salomão, você tem que ter cuidado, porque a obra que você vai fazer não é para o homem, é para Deus. Então, Salomão, você vai precisar de muita dedicação. Bom, recurso financeiro, Davi deixou um bom legado para Salomão. O reino estava bem ajustado, estava tranquilo, em outras palavras. Aí chega o dia, o rei Davi morre, então Salomão assume. Mas Davi preparou tudo, porque Davi queria construir uma casa para Deus. Davi queria construir um santuário, porque Davi dizia assim: não é justo eu morar numa casa de cedro enquanto a arca de Deus habita numa tenda. Então Davi dizia: eu quero construir uma casa para o meu Deus. Se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 28, 29, você vai ver isso. Davi dizia: não é justo, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus numa tenda. Não é justo. Eu quero o melhor para Deus. Eu queria que a arca de Deus ficasse nessa casa de cedro e eu moraria na tenda, mas Deus não aceitou. Deus falou: não, Salomão, é assim que eu quero. E Davi insistiu: mas eu quero construir, eu quero fazer. Deus falou: Davi, não é assim. Mas Davi falou: puxa, mas eu não me sinto bem. Se fosse hoje, por exemplo, na linguagem contemporânea, Davi estaria dizendo: eu não posso aceitar morar num condomínio fechado e a arca do Senhor no jardim do quintal. Não, no jardim do palácio. Eu quero o melhor para a tua presença. Então você vê que a pessoa que é segundo o coração de Deus, minha gente, a primeira preocupação dela é com a presença de Deus. Sim, é com a presença de Deus.
ela não se preocupa com status, ela não se preocupa com título, ela não se preocupa com nada, ela se preocupa com a presença de Deus. O que ela quer é a presença de Deus. Um dia, um pessoal que não foi formado pela gente, formado que eu digo de obreiros, de pastores e de evangelistas, mas naquele dado momento estavam trabalhando, auxiliando no trabalho com a gente. E virou para mim e disse assim, isso foi na África, eu lembro, até hoje. Virou e disse assim, ô pastor, a gente precisa de um reconhecimento. Eu falei, hã? Como assim? Ué, por quê? O que eu sou? Qual o título que eu me dou? Eu olhei assim, pensei comigo, falei, olha, eu sou obreiro, cooperador da obra de Deus. O que é que você quer ser? Pode me chamar de irmão, irmão José, brother José, pastor, pode chamar do que for. Porque o que importa não é o título que me dão, e sim o trabalho que eu faço. Quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai cobrar pelos títulos que Ele ou que as pessoas me deram. Ele vai cobrar o trabalho que eu fiz, que vale para Ele a produção, o que eu fiz. Se eu agir como um evangelista, se eu pastoreei, se eu cuidei, se eu ajudei as pessoas a crescer, se eu formei obreiros, se eu cuidei dos obreiros, se eu motivei as pessoas, se eu fiz com que as pessoas saíssem felizes da igreja ou chateadas, se eu acolhi as pessoas. É isso que Deus vai querer saber o que eu fiz. Então Davi entendeu que a coisa mais importante no caso para ele era a presença de Deus. E ele transmitiu isso a Salomão. Falou, Salomão, eu queria construir um lugar para Deus habitar, mas Deus não aceitou. Mas você, meu filho, vai fazer isso. Que Deus falou que eu lutei muito, derramei muito sangue, e da minha mão ele não vai querer. Eu insisti até ele aceitar, ele aceitou, mas ele disse que quem vai construir é você. Agora atenção, é uma obra grande, é um trabalho sério. Você vai ter que ter força, vai ter que ter determinação, e você vai ter que ter a unção. E o que foi que aconteceu? Salomão então assume. Quando Salomão assumiu, Deus aparece para ele e disse assim, Salomão, pede o que você quiser que eu vim para te conceder o desejo do seu coração. Aquela noite Salomão respondeu a Deus dizendo, o que mais eu posso pedir? O Senhor me fez rei no lugar de meu pai Davi. Eu não mereço o que o Senhor fez por mim. O que é que eu posso pedir? A única coisa que eu preciso é de conhecimento, inteligência e sabedoria. Só isso que eu preciso. Deus ficou surpreso porque Deus achou que ele ia pedir um monte de coisa. Ele pediu só isso. Eu quero conhecimento, inteligência e sabedoria. Quero que o Senhor coloque pessoas do meu lado para aumentar o meu conhecimento. Porque o conhecimento nós aprendemos. Eu aprendo quando eu leio, quando eu estudo, quando eu me dedico, quando eu ouço. Eu adquiro conhecimento através de exercitar as minhas faculdades. A inteligência também é aguçada pelas informações que a gente recebe e com o conhecimento e tal. Mas aí, a sabedoria, que é a principal coisa, no livro de Provérbios 4:7 diz, a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. E o que vem a ser a sabedoria? A Bíblia fala que a sabedoria, ela vem dizer para nós o seguinte, diz assim um texto sagrado aqui de
Provérbios capítulo 8, verso 12, diz que a sabedoria habita com a prudência. Provérbios 4, 7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Portanto, tudo que eu devo fazer na vida, eu devo lutar para ter a sabedoria. E uma das coisas mais importantes que a sabedoria produz em nós é a prudência. O que é a prudência? A sabedoria habita com a prudência. E o que é a prudência? A prudência é a capacidade de prever o que vai acontecer no futuro se uma ação for tomada agora no presente. Então, quando eu tenho prudência, eu analiso o que vai acontecer no futuro se eu decidir algo agora. Prudência é a capacidade de avaliar o impacto de uma decisão. Olha aí, quantas pessoas não tiveram a prudência ao tomar uma decisão? Ou seja, você não avaliou o impacto daquela tua decisão. E ela gerou uma série de consequências. Quando você tem prudência, que também significa a capacidade de prever futuros erros, ela já te ajuda a prever futuros erros. A prudência também, gente, é uma capacidade, eu vou ler aqui, é uma capacidade que você tem de avançar mentalmente e visualizar o resultado final de uma decisão. Então, o que falta para muita gente hoje? Falta prudência. Prudência é a capacidade que você tem de avançar mentalmente e visualizar lá no futuro o impacto de uma decisão sua. Então você analisa se o impacto dessa sua decisão será positivo ou será negativo. E você então, visualizando mentalmente o impacto dessa sua decisão, você então decide pelo sim ou pelo não. Olha como é importante a prudência. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Hoje eu quero falar só da prudência. O que é prudência então? É a capacidade de prever futuros erros, ou erros futuros. Prudência é a capacidade de prever antecipadamente o que vai acontecer se uma decisão for tomada agora. Eu vou avaliar, peraí. Qual é o impacto dessa minha decisão? Então a prudência é uma capacidade que Deus te dá de você visualizar no futuro o que vai acontecer se você tomar uma decisão agora. Quem avalia, quem pensa, quem pondera é sábio. Por isso que as Sagradas Escrituras vêm dizendo para nós, no livro de Provérbios 4:7, você pode ler, que diz o que? A sabedoria é a coisa principal. Vou até pedir para colocar na tela e coloca para nós, para você ler com a gente. A sabedoria é a coisa principal. Gente, desde que eu aprendi que a sabedoria é a coisa principal, tudo que eu preciso de Deus é sabedoria. Tudo que eu preciso, não preciso mais nada, só preciso de sabedoria. A sabedoria dele, porque também não adianta eu ter inteligência e conhecimento, se eu não tiver a prudência ou a sabedoria, eu acabo perdendo tudo. Quanta gente você deve conhecer? Eles têm inteligência e não se pode negar o conhecimento deles. Só que eles não souberam avançar mentalmente para avaliar o impacto de uma decisão. Pensa comigo aqui. Dá uma olhadinha lá em cima. Ali para o lado do centro-oeste do Brasil, perto de Goiânia, aquela região ali, você vai ver que muitas pessoas com inteligência e com conhecimento não tiveram sabedoria, faltou a sabedoria. E essa virtude da sabedoria, que é a prudência, foi ignorada. Porque se o cidadão tivesse sabedoria, ele avaliaria o impacto da decisão dele.
Esse seria um avanço mental. Quando alguém chegasse e falasse, toma isso aqui, leva isso aqui, vou lhe dar tal coisa, ele diria, peraí, não, muito obrigado. Não, mas todo mundo, mas eu não sou todo mundo, cara, me desculpa, porque eu tenho prudência. É o avanço mental que me consegue mostrar, que me faz eu entender, visualizar o resultado, né, final de uma decisão tomada no presente. Olha, pessoal, eu acredito que muitos dos senhores, de todos nós, porque isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo, isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou. Eu sempre questionei por que Salomão pediu essas três coisas para Deus. Sempre questionei. E sempre questionei também, num bom sentido, que Deus diz lá, Provérbios, Salomão falou, a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Não diz que a oração é a coisa principal, não diz que o jejum é a coisa principal, não diz que subir ao monte é a coisa principal, diz que a sabedoria é a coisa principal. Não diz que a inteligência é a coisa principal e nem que o conhecimento é a coisa principal, mas diz que a sabedoria sim é a coisa principal. E uma das virtudes da sabedoria é a prudência, que é a capacidade de avaliar o impacto de uma decisão. Casamentos foram destruídos, famílias foram dilaceradas, relacionamentos acabou, empresas, carreiras, tudo porque a pessoa não soube avaliar o impacto de uma decisão. Semana que vem você não pode perder. Próximo sábado eu vou continuar falando sobre a importância da sabedoria. Se ajudou você, eu acredito que vai ajudar a muitos. Para mim, como pastor, como ministro, como professor, como alguém que faz a obra de Deus, como mentor espiritual de muita gente que nós ajudamos espiritualmente, eu acredito que a sabedoria é a coisa principal. Então você não pode perder o próximo vídeo dessa sequência. Os outros vídeos, fazendo a obra com excelência, a gente vai numerando. Dê uma olhadinha em todos eles, até você atualizar, chegar onde nós estamos. Tá? Eu acredito que nós ainda vamos ter, nesse tema, fazendo a obra com excelência, eu acredito que nós ainda vamos gravar mais uns 6 ou 7 vídeos. Tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se lhe ajudou, você pode passar para os obreiros, para os pastores, pode mandar na tua rede social aí, pode passar aonde quiser. Você tem a minha autorização. Você tem a minha autorização. Você tem a minha autorização para mandar no seu grupo do WhatsApp, privado, passar na igreja. Você tem a minha autorização, tá bom? Você pode utilizar porque é isso que Deus deu para a gente. Semana que vem eu volto ainda falando desse assunto. Deus te abençoe, um grande abraço e olha, seja prudente. Avalie o impacto da sua decisão. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido.